Estamos de volta, pessoal, falando da abordagem estruturalista, ou seja, a estrutura como um todo organizacional aí. Estávamos falando do homem organizacional, aquele ser flexível, né, sempre adaptável a algumas mudanças e que tem uma visão holística, ou seja, uma visão do todo, da estrutura como um todo organizacional. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha naquele vídeo, né, nos vídeos que nós fazemos aqui com o intuito de proporcionar um melhor aprendizado para você, beleza? Então, continuando aí, falando de algumas estruturas. A estrutura de Etzioni, que fala da divisão de trabalho, centros de poder e substituição de pessoal. Vamos falar um pouquinho dessa substituição de pessoal. Na tipologia de Etzioni, ou seja, os tipos de organização, a ideia aqui é você ter indivíduos que eles possam ser substituídos por outros dentro da organização. Ou seja, eu tenho indivíduos que eles, de alguma maneira, eles são substituídos, de modo que você tem a organização, ela não para, ou seja, a instituição ela não pode parar de jeito nenhum. Se o indivíduo ele sai da determinada função, tem que ter alguém para substituir ele. É como você vai num órgão público, o funcionário está de férias, mas precisa de um funcionário que o substitui. Então essa ideia lá de Etzioni, ela foi muito boa na construção das organizações. E aí eu tenho alguns tipos de organizações coercitivas, que é o poder imposto pela força física, né? Prisões, campos de concentração. As organizações utilitárias, ou seja, que utilizam a remuneração enquanto base, as empresas, o comércio, e organizações normativas, onde o controle moral por normas, ela ainda se impõe dentro da sociedade. A gente tem igrejas, universidades, hospitais, organizações políticas, ou seja, são algumas estruturas, né? A gente observa essas organizações da C, as tipologias, que elas têm suas próprias normas, né? Dentro da universidade, você tem algumas normas morais, éticas, principalmente também em hospitais, aquelas normas éticas que são impostas, organizações políticas, então são estruturas constituídas por meio de normas. Já a tipologia de Bloch e Scott, que é um outro autor, lembrando que esses autores foram construindo essas tipologias, ou seja, estudos dos tipos de organizações para a evolução da administração enquanto ciência, beleza? Nas de Bloch e Scott eu tenho associações de benefícios mútuos, que são as cooperativas, os sindicatos, os consórcios. É muito interessante vocês gravarem os exemplos, porque os exemplos desses tipos de organizações faz com que nós entendamos melhor como essas organizações foram constituídas e como elas se desenvolveram ao longo do tempo aí, ok? Continuando, as organizações de interesses comerciais, onde você tem aí empresas privadas e sociedade de economia mistas. Essas daqui são as mais conhecidas, né, pela gente. Por quê, professor? Onde os proprietários e os acionistas são os principais beneficiários. Aqui é muito mais tranquilo para nós entendermos, porque elas estão no nosso dia a dia. São organizações feitas exclusivamente para dar lucro. Então são as organizações que nós estamos mais acostumados. Organizações de serviços, escolas, instituições religiosas, hospitais, né? Os clientes são os principais beneficiários aqui. E organizações de estados. Aqui, onde quem que é o beneficiário é o público, porém, o cliente aqui é o cliente do governo, ou seja, o beneficiário é o público, mas o público do governo, onde você tem segurança pública, saneamento básico, correios, ou seja, instituições que têm um aporte do governo para funcionar. E eu coloco como exemplo também os institutos federais, né? A rede de institutos federais, você pode ver aqui no nosso mapa, né? A rede de institutos federais funcionando aqui como
um dos principais exemplos de organização de Estado. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouco de estratégia organizacional. A estratégia organizacional ela começa a ser formulada ainda dentro da organização estruturalista. Por quê, professor? Porque essa é a ideia de se partir, né, tendo em vista a estrutura, se parte para a ideia de estratégia, tanto estratégia interna quanto externa. E aí eu coloco para vocês o desenho do xadrez, que fica mais tranquilo de se entender a ideia principal de estratégia, né? Ou seja, a posição de um jogador ela é modificada ou alterada dependendo da posição do outro jogador, ou seja, o movimento do outro jogador. Que significa o quê? No mercado, uma empresa ela toma atitudes baseadas nas mudanças de mercado. E as mudanças de mercado são constituídas por quem? Pelos agentes de mercado, ou seja, as empresas localizadas no mercado, que elas se movimentam, né? Elas tomam decisões, e essas decisões que essas empresas tomam, elas interferem nas decisões das outras empresas. Ou seja, cada empresa ali está se avaliando, tentando identificar qual que vai ser o movimento da outra, vai diminuir o preço, vai aumentar a qualidade do produto, para que eu possa também tomar a minha decisão. E aí algumas estratégias. Estratégia de competição, né, que é uma das mais conhecidas aí, os clientes, compradores ou parceiros, geralmente entre duas ou mais organizações aí. Nem sempre envolve a interação direta. Dou o exemplo da Coca-Cola e da Coroa. Né? Uma época que a Coroa queria tomar a posição da Coca-Cola no mercado. Para quem conhece a Coroa, né, a nossa empresa capixaba de refrigerantes, vou tomar frente aí da Coca-Cola no mercado capixaba. Mas aí a Coca-Cola, né, entrou com várias estratégias pesadas aí, nem sempre uma conversando com a outra. Para quê? Para que tirasse esse mercado. A Coroa queria estabelecer um mercado capixaba para ela, mas a Coca-Cola foi e tomou parte desse mercado com estratégia de redução baixíssima de preços aí. Então a competição ela nem sempre envolve a interação direta. Na negociação e o ajuste, geralmente tem essa interação. Por quê? Ao contrário da competição, tem um envolvimento direto das partes envolvidas. A ideia aqui no ajuste de negociação, pessoal, é domínio de mercado. Né? É como se fosse uma empresa, ela conversasse com a outra para dividir, ou seja, cada uma tem uma fatia determinada do mercado. Eu negocio ali a troca de bens ou serviços e também eu consigo negociar até a atuação de cada uma no mercado. Exemplo, Ricardo Eletro e Insinuante. Muitos de vocês provavelmente não conhecem a Insinuante, conhecem mais a Ricardo Eletro. Ricardo Eletro dominava, né? Hoje elas até na época se fundiram, mas antigamente eram duas empresas separadas. A Ricardo Eletro, ela geralmente dominava o mercado aqui do Sul e Sudeste. E o que ela fazia? Insinuante dominava, por exemplo, mercados do Norte e Nordeste. Alguns exemplos são até hipotéticos, pessoal, só para ficar mais fácil o seu entendimento. E aí, Sul e Sudeste, Insinuante, você não vem que eu, Ricardo Eletro, tomo conta. Insinuante, mesma coisa. Norte e Nordeste, você não vem que nós tomamos conta. Um exemplo internacional até que nós temos era Carrefour, né? Carrefour e Walmart. Carrefour geralmente dominava o mercado na Europa, enquanto não ia para a América do Norte, né? Estados Unidos, América do Norte, ali na América toda, geralmente o Walmart tomava conta, mas isso foi se modificando, porque hoje, né, o mundo não tem barreiras, então você tem aí uma evolução, mas ainda acontece esses ajustes ou negociações de mercado, beleza? Cooptação ou cooperação, a gente tem aqui o que as empresas fazem? Elas começam a comprar produtos que não seja da sua linha a fim de comercialização, na ideia de proporcionar
o maior domínio, né, de ter o maior domínio de mercado. Nesse caso aqui, por exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola era somente o quê? Uma bebida de refrigerante. Hoje em dia você tem material escolar da Coca-Cola, roupas, vestuário em geral da Coca-Cola, até chás. A Coca-Cola hoje está produzindo até água, né? Já há um tempo aí. Ou seja, a Coca-Cola ela vai cooptando, né? Captando alguns mercados aí, fazem cooperação, né? Sucos Mais na época, a Coca-Cola comprou, chá, né? Chamate, Coca-Cola vai e compra, água, a Coca-Cola tem a dela, a Cristal. Nós vemos muito esse movimento hoje nas TVs, né? Antigamente só existia TV paga. Hoje em dia a TV paga ela tem o streaming, ela tem a própria internet, telefonia, né? O próprio ramo de telefonia, né? Claro, Vivo, eles estão indo para o streaming, estão indo para a TV, pacote de dados, então não é só telefone, né? Pacote de internet. Então, ou seja, essa é uma estratégia de você angariar o mercado como um todo, beleza? E por fim aí, as estratégias de coalizão, pessoal. A estratégia de coalizão também é conhecido como fusão das empresas, ou seja, a combinação de uma ou duas ou mais organizações aí para também atingir uma maior domínio, predominância no mercado. Coloca a figura aí da fusão, né, do Dragon Ball, que é qualquer ideia, a mesma ideia, né, se tornar, no caso aqui do exemplo, um guerreiro mais forte, a empresa se tornar mais forte, a Sadia Perdigão com a BRF, a Brahma com a Antártica se tornando a Ambev. Beleza, pessoal, e ficamos por aqui, por enquanto, no nosso conteúdo aí da Escola da Administração Estruturalista e até a nossa Escola de Administração Neoclássica, que é o nosso próximo vídeo. Até mais, senhores!